Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu estou passando onde eu quero falar aqui da deficiência na fé ou na vida espiritual. A deficiência na fé ou na vida espiritual, acredite você, há muitas pessoas, me refiro a muitas pessoas, convive com essa deficiência. Estou falando na fé e na vida espiritual. Muitas pessoas convivem com isso por décadas e décadas, e muitas pessoas não percebem, outras na verdade nem sabem que convivem com esse tipo de coisa. Por isso seria de extrema importância que você ouvisse essa mensagem e, tendo a mesma como base, você se perguntasse: espero que não, tomara que não, se você não é uma dessas pessoas. Repito, tomara que não, espero que não, mas tendo a mensagem como base, você vai descobrir. Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Veja que a Bíblia, inicia a mensagem nos mostrando que a provação nós devemos enfrentá-lo com alegria. A provação nós devemos passar por ela com alegria, com a cabeça erguida, porque a provação, quando a gente permanece firme e inabalável na fé, ela produz perseverança. Quando a nossa fé é colocada à prova, e quando alguém está sendo provado, se você vive a fé, se você não jogar toalha, se você não desiste, se você não abandona a fé, mas você acreditar, você não duvidar, em nenhum momento você deixar o desânimo passar no coração, mas enfrentá-lo aquele momento de cabeça erguida, com a certeza da vitória, vai produzir perseverança na vida daquele alguém que está sendo provado. Então as provas é para fazer um alguém mais forte, A prova é para ver se aquele alguém tem alguma deficiência na fé ou não. A pessoa deficiente na fé, ou que tem deficiência na fé, quando ela está sendo provada, ela vai se contradizer. A pessoa que é deficiente na fé, no momento de prova, ela vai entrar em desespero, A pessoa, quando ela é provada, se por exemplo, se uma porta se fecha, a pessoa muitas vezes entra em desespero e já começa a passar um monte de bobagem na cabeça, porque alguém pensa assim: agora o que vai ser da minha vida? A porta de emprego se fechou, o que eu vou fazer para pagar os boletos? Primeira coisa que o diabo vai soprar na mente de alguém quando uma porta se fecha, e aquele alguém esquece que se uma porta se fecha, teoricamente se falando, é porque outras já estão abertas, porque Deus ele abre outras portas. E é aí onde a fé de alguém é provado, ou colocada à prova, para ver se aquele alguém é deficiente na fé. Estou falando para ver se aquele alguém vai crer verdadeiramente, ou se aquele alguém vai se contradizer pelo simples fato de uma porta se fechar. Um problema no casamento, por exemplo, tem pessoas que é deficiente na fé, pensa que é por fim, pensa que aquele problema não vai mais se resolver, não tem mais jeito. Pessoa deficiente na fé, porque duvida. Com relação à libertação, tem pessoa que é deficiente na fé, porque não crê na libertação. Ou seja, existe deficiência de várias maneiras com relação à fé ou à vida espiritual. Alguém está passando por um problema e a pessoa pensa que aquele problema dela não tem mais jeito, não tem mais como resolver. É a pessoa deficiente na fé, é a pessoa que vive no mais ou menos. Tem hora que crê, tem hora que duvida, tem hora que aparenta estar na fé, tem hora que a pessoa está para baixo, tem hora que a pessoa parece que está cheia de fé, tem hora que está desanimada. Pessoa deficiente na fé. A fé, ela tem que ser algo que venha nos motivar sempre, nos levantar, erguer alguém, colocar a pessoa para frente, levantar a cabeça. Por isso que disse no início, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Ou seja, quando a nossa fé é colocada à prova, é exatamente para esse objetivo, para ver se aquele alguém vai crer ou se vai duvidar, porque a dúvida, a desconfiança, a incerteza é a pessoa ser deficiente na fé.
No versículo de número 4 diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, né? Ou seja, quando a fé de alguém é provada, não pode haver dúvida, não pode ser deficiente na fé, não pode deixar passar pelo coração nenhum tipo de dúvida, de incerteza, de desconfiança. Pelo contrário, a Bíblia diz aqui no versículo 4: a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeito, íntegro, em nada deficiente. Estou falando da deficiência na fé. A fé ela tem que ter ação completa, ou seja, quando estamos sendo provados, independente do aspecto, não pode ter dúvida, a fé tem que ter ação completa. O que é ação completa? É você crer do início até o fim. É você passar pelo deserto crendo. É você enfrentar o problema crendo. É você enfrentar o temporal crendo. É você passar pela tempestade crendo, nunca duvidar. É você passar pelos problemas da vida, mas crendo o tempo todo, na fé o tempo todo, mantendo a fé em todo o tempo, sem nunca duvidar, sem nunca deixar passar dúvida, incerteza ou algum tipo de desconfiança pelo coração, independente do momento, independente da notícia que alguém receba, independente do temporal, tem que crer no início, meio e fim, ou seja, enfrentar todo aquele percurso, todo aquele temporal, vencer o problema crendo do início até o fim, sabendo que Deus está no controle e no fim daquele problema há uma grande vitória esperando por aquele alguém que enfrentou o mesmo, vivendo a ação completa da fé. Não ser deficiente. Muitas pessoas adiante do problema entram em desespero, acredite você que está me ouvindo. Tem pessoas que entram até em depressão. Tem pessoas que quando as coisas estão indo bem, a pessoa pula, fica feliz, se alegra. A pessoa consegue confiar só porque está dando certo. Quando Deus coloca a pessoa à prova, teoricamente falando, quando algo deixa de dar certo, o momento que a pessoa está sendo provado, aí a pessoa é deficiente, entra em desespero, fica de cabeça baixa, preocupado, inquieto. Não, aí é que tem que crer. Porque é o momento que a fé está sendo colocada à prova, é Deus provando para ver se aquele alguém vai crer ou vai duvidar, se aquele alguém é deficiente na fé ou não. A fé tem que ter ação completa. Aí diz aqui no versículo 5, o título diz: como obter a sabedoria, né? Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos as dá liberalmente, e nada lhe impropere se lhe acha concedido. Ou seja, eu não posso ser deficiente com relação àquilo que eu peço, duvidar. Porque se eu for deficiente na fé, significa dúvida, incerteza, desconfiança, não acreditar na sua própria oração. Isso é ser também deficiente na fé, ser deficiente na vida espiritual. Aí a Bíblia diz que em nada lhe impropera, ou seja, eu não posso deixar que nada impeça de eu receber de Deus aquilo que eu desejo. Eu não posso deixar que nada seja um obstáculo de eu viver o que Deus tem para mim. Eu tenho que lutar por aquilo, acreditar, não desanimar, crer até o fim. Nada lhe impropera e lhe serás concedido. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. A pessoa, quando ela tem dúvida, quando ela está vivendo em meio a incerteza, desconfiança, ela fica agitada, preocupada, querendo enfiar os pés pelas mãos, fazendo as coisas do seu jeito próprio e não esperando em Deus. É pessoas deficientes na fé, a pessoa que não espera em Deus, a pessoa que não confia, a pessoa que não crê, a pessoa que acha que o propósito não vai se cumprir, que as coisas não vão acontecer. Ah, não, isso não vai acontecer na minha vida. São pessoas deficientes, pessoas que crêem momentaneamente quando as coisas estão indo bem. Quando as coisas aparentam estar demorando, não é que está demorando, é porque tudo tem o tempo certo, a pessoa começa a duvidar, deficiente na fé. Não suponho esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Vê, isso aqui é uma afirmação de Deus no versículo 7. Aquele que é deficiente na fé, que duvida, que acha que Deus atrasa, que acha que não vai se cumprir, são pessoas deficientes. As pessoas não podem receber nada de Deus. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor, que receberá do Senhor alguma coisa. Por quê? Porque tem deficiência na fé, duvida. É a pessoa que só crê quando tudo está indo bem. Quando as coisas deixam de acontecer, a pessoa começa a duvidar, começa a se lamentar, começa a reclamar. Pessoas deficientes na fé, na vida espiritual. Você que está me ouvindo, como eu falei no início, espero que você não seja uma dessas pessoas. E essa deficiência é uma brecha que o adversário acha
E essa brecha que ele acha, ele contradiz as pessoas, ele confunde as pessoas, ele engana as pessoas, ele convence as pessoas de que elas estão certas. As pessoas insistem, mesmo na presença de Deus, errado e achando que está certo. Por quê? Por conta da deficiência na fé. Homem de ânimo dobre, inconstante e em todos os seus caminhos. Veja que alguém só pode receber algo de Deus se não houver essa deficiência. Mas alguém que é deficiente na fé, alguém, por exemplo, que vive, por exemplo, o lado do mau temperamento, o lado da velha criatura, né? Alguém não obediente, também é deficiência na fé. Alguém que não tem o domínio, não tem o controle de si, também é pessoa deficiente na vida espiritual, e é necessário vigiar, tomar os cuidados devidos, porque nessas pequenas brechas o adversário age para enganar. Age para colocar a pessoa muitas vezes a tomar atitude indevida. O adversário age simplesmente para fazer com que as pessoas pequem contra Deus. O adversário age simplesmente para enganar, para induzir as pessoas ao erro. E tem pessoas que infelizmente estão sendo induzidas ao erro e não estão percebendo por causa da deficiência na fé ou na vida espiritual que alguns têm. Tá bom? Então que você possa refletir e entender que aqueles que vivem uma deficiência na fé ou na vida espiritual têm que fechar esse espaço para que Deus possa ter o total controle e domínio da sua vida e não deixar que o adversário tenha acesso, porque por essas pequenas brechas, é por essa deficiência que o adversário age, e a pessoa deficiente na fé não pode receber nada de Deus, e você não pode deixar que nada impeça de você receber de Deus aquilo que você busca. Por isso que algumas pessoas não estão recebendo, como diz no 7. Não suponha esse homem que alcançará ou receberá do Senhor alguma coisa. Por quê? Por causa da deficiência na fé. A dúvida, a incerteza, o medo, a desconfiança, entre tantas outras coisas. Tá bom? Então que você possa fazer uma reflexão e entender que a deficiência na fé ou na vida espiritual não é bom para ninguém. É uma brecha, deve ser fechada para que a fé tenha ação completa, para que tudo que você pedir, aí sim você possa receber do Todo-Poderoso. Tá certo? Deus abençoe. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Boa reflexão no nome de Jesus. Deus abençoe a todos.